Vira para quem está do seu lado e diz: ainda bem que eu vim. Não, pode ser melhor. Ainda bem que eu vim. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração nessa noite. Que Deus vai, de forma sobrenatural, te alcançar. Eu tenho certeza que há uma palavra de Deus nesse ambiente para você. Há uma atmosfera espiritual acontecendo. E nesse final de ano eu tenho certeza, Deus preparou e separou uma palavra para você, amém? Então feche teus olhos, vamos orar. Não há nada melhor do que começar orando, começar declarando. Vocês estão cansados, gente? Vocês estão cansados? Então se coloca de pé. Eu creio que existe coisa que nós podemos fazer de qualquer forma. Você pode orar de qualquer forma. Você pode orar deitado, sentado. Você pode orar em voz alta. Você pode orar em espírito. Mas nessa noite de forma muito especial, obrigado. Aleluia. De forma muito especial eu quero te incentivar a orar em pé. Então feche teus olhos. Há uma expectativa sendo gerada nesse ambiente, nesse lugar. Há uma expectativa acontecendo nesse ambiente. E nós queremos declarar nessa noite: Pai, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós queremos declarar nessa noite: Senhor, nós estamos aqui ansiando mais e mais pelo Senhor. Por isso, Pai, fique à vontade nessa noite, porque essa noite é noite de milagre, porque essa noite é noite de céus abertos, porque essa noite é noite de movimentação do céu sobre a face da terra. Por isso Deus vai destravando, vai jogando por terra toda incredulidade, tudo aquilo que é contrário. Nessa noite nós declaramos: Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Por isso vem neste lugar nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, nós cremos que o Senhor está movendo. Nós cremos, Senhor, num ambiente de fé, num ambiente sendo transformado. Nós cremos em cadeias sendo quebradas, grilhões sendo quebrados nessa noite, enfermos sendo curados. Pai, nós cremos em ondas e ondas de avivamento se espalhando por esse bairro. Nós declaramos que essa casa é farol. Nós declaramos que sobre esse lugar é um luzeiro resplandecente para esse bairro. Ah, Senhor, nós declaramos essa igreja para a cidade. Nós declaramos um referencial nesse lugar, em nome de Jesus. Você que crê diz amém. Começa a dar um glória a Deus. Que saudade que eu estava disso aqui. Pode se sentar. Meu Deus. Água, café. Uma gracinha, né? Aleluia. Pessoal, tem 1 ano e 3 meses que nós fomos embora dessa casa. Fomos enviados pelo Senhor para um novo tempo. E como nos alegra o coração de chegar nesse lugar, chegar nesse ambiente e ver tudo aquilo que Deus tem feito nessa casa. Ver cada rostinho, cada pessoa permanecendo firme na fé, caminhando com o Senhor, crescendo em graça, crescendo em vigor. E isso deixa o nosso coração assim muito feliz. Porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. Tem ambientes que só o Senhor pode transformar. E em Angola nós temos vivido dias e dias sobrenaturais. Quem pode dizer amém? E eu quero declarar que a mesma unção que tem sido derramada sobre a nossa vida alcance vocês. Nós temos vivido uma porção de fé e milagre, de sobrenatural que nós nunca vimos. Começamos com um projeto social que na verdade nasceu porque as crianças começaram a ir. E hoje são mais de 300 crianças a cada domingo. A gente tem uma escola que acontece tempo integral, de segunda a sexta, de 8 às 17. Atendemos 80 crianças, alfabetizando, colocando elas na escola. E só pincelando um pouquinho, porque esse ano Deus colocou no meu coração que aonde nós estávamos, Deus ia preparar um lugar novo,
Pastor Saulo esteve lá conosco, lá em Angola, e falou assim: olha, Deus vai te dar uma igreja no Talatoma. E tem um bairro que chama Talatona. É o melhor bairro de Angola. E ele falou: Deus vai te dar uma igreja no Talatoma. Eu falei: amém, recebo. E me lembro que em maio nós começamos a negociar um imóvel no Talatona. E aí de repente falou assim: não, esse imóvel o proprietário decidiu vender agora e ele não vai mais alugar para vocês. Eu lembro que eu entristeci, chorei. E ela falou assim: pastor, ora, porque se o senhor orar, a mulher que estava alugando, se o senhor for um homem de Deus, esse negócio não vai dar certo. Eu falei: então é isso. Teve um dia à noite voltando, parei na porta do imóvel, comecei a declarar, falei: Deus, é para a glória do teu nome, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Eu creio numa multidão vindo para esse lugar. E aí, quando nós estávamos na conferência de pastor, em agosto desse ano, ela me ligou e falou assim: pastor, o senhor é um homem de Deus. Eu falei: amém. Por quê? Porque o cara desistiu de vender o imóvel e agora ele quer alugar para você. Eu falei: aleluia! E achei que estava tudo bem. Agora ele ia alugar da mesma forma que já estava combinado. Só que tem um detalhe, pastor. Eu falei: fala. Ele falou que agora para ele alugar ele precisa de 3 meses de caução. Não vai ser mais da forma que era. Eu falei: meu Deus. Um imóvel com aluguel é 50 mil reais por mês. E aí nós conseguimos por 15. E aí ela falou que queria 3 meses de caução, 45 mil reais. E eu falei assim: pastor Vinícius, eu vou para cima. E eu não sei como, mas Deus vai fazer, Deus vai prover. Eu estou debaixo de uma palavra de Deus. E se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, eu avanço nela. E aí um irmão procurou e falou assim: pastor, o calção eu resolvo. Pode dar um glória a Deus, gente? Pastor, por que eu estou dizendo aqui? Nada vai faltar. O Senhor vai prover. A mesmo nível de generosidade que eu estou vivendo lá, vai derramar aqui. Os irmãos vão te procurar e falar: pastor, deixa que o forro eu coloco, deixa que o ar eu coloco. Sabe por quê? Porque eles estão semeando no reino dos céus, eles estão semeando na casa do Senhor. Aleluia. E aí alugamos o espaço, o imóvel 3 pavimentos, gigantesco. Falamos: vamos reformar. Então vamos fazer um orçamento. Gente, eu sou apaixonado com obra, quem me conhece sabe. E eu mato a saudade da construção civil, arrumando as igrejas. E aí fizemos um orçamento, 400 mil. Pastor, quanto você tinha? Eu não tinha nada. 60 dias para fazer a obra. E inauguramos agora com telão, com tudo que tinha direito, com som, com milagres. Pastor, quanto que a igreja está devendo? Nada. Angola tem uma particularidade: só se vende à vista. Lá tudo é à vista. Isso é milagre. E eu creio que Deus vai fazer sobre essa casa milagres. Meu irmão, se você pode, seja generoso com a casa do Senhor. Invista na terra mais fértil que existe sobre a face da terra. Eu tenho vivido níveis de generosidade que eu nunca imaginei. Mas é engraçado que quanto mais próspero, mais generoso. Quanto mais próspero, mais generoso. Sabe por quê? Porque é um segredo no reino dos céus: parte multiplica, parte multiplica, parte multiplica. Se você pegou, procura o pastor e fala: ei, eu estou contigo nessa. Você não está sozinho, pastor. Amém? Inauguramos Lagoinha Talatona, temos Lagoinha Benfica. Inauguramos 3 igrejas esse ano. Gente, em 1 ano e 3 meses Deus me deu a graça de abrir 3 igrejas em Angola. E é só o começo daquilo que Deus está fazendo. Porque quem anda debaixo de uma palavra de Deus, o céu se abre, o inimigo, o gigante cai por terra, e a gente vai passando. Amém? Vamos falar daquilo que nos motivou a estar nesse ambiente. Abre sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Enquanto você vai abrindo a palavra, vai cutucando seu irmão, já vai falando: ei, Deus tem algo para você nessa noite. À medida que eu for pregando, você vai respondendo, você vai declarando, você vai caminhando comigo nessa revelação, nessa unção, naquilo que Deus está fazendo.
Livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores no jardim, árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Repete comigo: não entre na aldeia, não volte para aquele lugar. É interessante que quando nós olhamos para os milagres que Jesus operou em toda a sua Bíblia, esse é o único milagre que Jesus opera em duas etapas. Diga comigo: em duas etapas. Esse é o único milagre que Jesus parece que talvez não dá certo. Parece que talvez quando nós olhamos para Jesus nesse ambiente, parece que Jesus ele não deu muito bem da primeira tentativa, ou da primeira vez que Jesus tenta. Então esse é o único milagre que na Bíblia ele é expressado, ou ele acontece em duas etapas. Onde Jesus, primeiramente ele cospe, e aí aquele cego não enxerga, e Jesus pergunta o que está acontecendo, e ele fala: olha, eu não estou vendo muito bem. É claro que esse é o único milagre onde acontece em duas etapas. Em contrapartida, esse milagre ele tem várias pitadas de tom de exclusividade, mas também ele tem várias pitadas do milagres comum. Jesus, em toda a sua Bíblia, por onde ele passava, ele operava milagres. Aonde Jesus passava, milagres se manifestava, porque a presença de Jesus promovia cura. Um ambiente onde Jesus está, enfermos são curados, cativos são libertos. Num ambiente onde Jesus está, a cura, a libertação, a romper, cadeias são quebradas, causas são abertas. Porque ambiente que promove a presença de Jesus, ele move e acontece milagres. Esse milagre ele fala de parceria. Esse milagre fala de pessoas que muitas das vezes vão interceder para você e por você, em momentos talvez que você não vai dar conta, e talvez que a fé que habita em você pode ser fraca. A Bíblia fala que aquele homem ele não vai até Jesus, mas que os seus amigos o levam até Jesus. Esse ambiente ao qual nós andamos, ele importa. Com quem você está andando, ele está te levando para mais perto de Jesus? Será que no dia que te faltar fé, essa pessoa que caminha com você vai te levar até Jesus e falar: ei, eu quero te mostrar alguém que pode operar milagres, alguém que pode te curar? Isso nos mostra que pessoas importam, que o ambiente importa. Existe mais de 25 milagres distintos operados no Novo Testamento. A Bíblia fala que se fosse contar e escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nas páginas. Mas desses 25 milagres, 75% ele aconteceu por meio de amigos ou por meio de parentes. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite aí. Cuidado com quem você está andando.
Cuidado com quem você está andando. Preste bem atenção quem são as pessoas que andam com você. Elas podem te levar até Jesus, mas ela pode te desviar do caminho. Então preste atenção com quem você está andando. Porque existem ambientes que eles impulsionam. Tem ambiente que eles nos promovem, mas tem ambiente também que nos mingua. Tem ambiente que nos impede de crescer. Tem ambiente que não tem a capacidade de extrair o melhor de nós. É interessante que o ambiente ao qual nós estamos inseridos, ele vai determinar aquilo que é extraído de você. E fica comigo. Em Marcos, no capítulo 8, no verso 23, diz que Jesus pega o cego pela mão. Os seus amigos levaram ele até Jesus. E ao chegar até Jesus, Jesus olha e fala: esse homem está enfermo. Há uma enfermidade sobre esse homem. Mas é interessante que Jesus não vira e fala assim: ei, deixa eu operar um milagre na sua vida, deixa eu tocar na sua vida, deixa eu fazer na sua vida. Jesus primeiro fala para ele: ei, para o milagre acontecer, eu preciso te tirar desse ambiente. Para o milagre acontecer, eu preciso te tirar. Ei, Jesus primeiro tira ele daquele lugar. Depois Jesus opera o milagre. Tem milagre que vai acontecer na sua vida quando você mudar o ambiente, quando você mudar o local que você está posicionando, as pessoas que você está andando. É interessante que Jesus poderia operar o milagre naquele local, sim ou não? Jesus tinha poder para operar o milagre naquele local, sim ou não? Mas é interessante que Jesus primeiro pega pela mão e fala: filho, eu vou te tirar desse local. Eu preciso caminhar com você para que você entenda. Eu estou te tirando desse local. Eu estou te colocando desse local de depressão. Eu estou te tirando desse local de morte espiritual. Eu estou te tirando desse local onde você não frutificava, onde você não caminhava. Eu estou te tirando desse local, e muitas vezes não é físico. Tem ambientes que é espiritual que você está aprisionado. Tem pessoas que estão aprisionadas espiritualmente em locais, em ambientes que têm impedido o fluir o sobrenatural do Senhor. E no verso 26, Jesus diz assim: ei, eu te tirei de um ambiente, mas eu não te tirei de qualquer forma. Ei, preste atenção. Jesus, quando for te tirar, Ele vai te pegar pela mão. Jesus, quando for te tirar, Ele vai te pegar pela mão. Pastor, explica. Cuidado para você não sair de locais que Deus não te tirou. Cuidado para você não correr e a nuvem está lá atrás falando: ei, onde você está indo? Jesus está fazendo um movimento aqui, você está indo para onde? Tem muita gente saindo debaixo da nuvem. Tem muita gente se movendo aonde Deus não moveu, porque não escutou aquilo que Deus disse. Vocês estão comigo? No versículo 26, Jesus disse: não entre mais na aldeia. Não volte para aquele local que te feriu. Não volte para um ambiente onde você não conseguiu frutificar. O ambiente daquela aldeia não tinha mais nada a ver com aquilo que Deus estava fazendo. A gente tem dificuldade de entender o tempo espiritual, gente. Nós temos dificuldade de entender essa transição, dessa movimentação do céu sobre a face da terra. De entender quando o Senhor está dizendo: filho, vai. Mas entender quando Deus está dizendo: filho, volta. Entender quando Deus diz: filho, avança, corre. Mas entender quando Deus diz: ei, fica quietinho, porque eu estou fazendo na sua vida. Porque vai ter situações que Jesus primeiro vai te tirar, e depois o milagre vai acontecer. Eu aprendo algo impressionante.
Às vezes nós queremos ser curados em ambientes que não manifestam a glória de Deus. E eu não estou falando só de um local físico, meu irmão. Existem ambientes espirituais que aprisionam pessoas. Existem pessoas que estão depressivas, aprisionadas espiritualmente, com a mente cativa em um ambiente que não permite com que ela lastre, com que ela cresça. Tem pessoas que não se envolvem com mais ninguém, porque a prosperidade não é mais do mesmo, é mais do novo. Por isso Jesus vira e fala: ei, vou te tirar do ambiente, porque eu quero prosperar na sua vida. Vou te tirar de um ambiente de cegueira, vou te tirar do ambiente onde você não via, e vou te levar para um ambiente porque agora você vê. E quando você vê, eu preciso te movimentar. Tem uma história muito interessante de um vídeo que está bombando na internet, e eu vou parafrasear ela. Quem me conhece sabe que eu gosto de história. Ela fala que um jovem queria vender um carro, o pai tinha um carro velho lá, é mais ou menos assim. Se não for assim, a história é eu que estou contando, então não se ofenda. O pai tinha um carro velho para vender, e ele fala para o filho: ei filho, pega esse carro velho e leva numa concessionária e vê quanto que eles pagam nesse carro. E aquele filho pega aquele carro velho, vai até a concessionária olha para aquilo e fala: ei, não vale muito não, está muito velho. E ele volta para casa desanimado e diz: pai, aquele carro já não tem muito valor, aquele carro está muito velho, como é que nós vamos fazer? E o pai fala: agora eu vou te dar um outro lugar. Agora você vai num local, e ele manda o filho levar num local onde era um local de colecionadores, onde aquilo que estava antigo, aquilo que estava repassado tinha muito valor. E aquele filho, quando ele chega naquele lugar, ele se surpreende com o preço que agora eles dão. No local não valia nada, mas no outro tinha muito valor. No local não tinha preço, no local era lugar de cegueira, mas o outro era um local de visão aberta, de céus abertos. Moral da história: o ambiente que você está faz toda a diferença. O ambiente que você está interfere diretamente sobre a sua vida. Estenda suas mãos que eu quero declarar sobre você. Deus está te tomando pela mão nessa noite. Deus está tomando você pela mão nessa noite. Deus está caminhando com você em ambientes espirituais. Deus está te movendo de um lugar de escassez, de um lugar de paralisia, de um lugar de improdutividade, de um lugar de histeria, para te levar para um lugar de frutificação, para um ambiente de mover, para um ambiente de céus abertos. Deus, nós declaramos nessa noite sobre a vida de cada um ambiente transformador, em nome de Jesus. Jesus não cura aquele homem de imediato, talvez para nos ensinar, talvez para ensinar os discípulos que ali estavam, que caminhar com Deus é gradual, é progressivo, é dia após dia, é milagre após milagres. Talvez Deus queria ensinar para os discípulos e também nos ensinar nessa noite, que caminhar com Jesus é caminhar embora ainda talvez o milagre não tenha dado certo. Caminhar com Jesus é caminhar mesmo quando Jesus talvez não faz nada. Que caminhar com Jesus exige muito mais querer Jesus do que querer os milagres de Jesus. E esse texto ele começa a nos mostrar isso. Ele fala de uma fé progressiva.
ele fala de ambientes e de etapas, dessa capacidade de discernir, de entender que existem momentos que Deus vai fazer, existem momentos que Deus vai mover, mas existem momentos talvez que Deus vai esperar o que você vai fazer. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos muda de lugar, porque daqui eu estou enxergando de uma forma, nesse ambiente eu tenho uma visão de vocês, mas quando eu viro para cá, eu agora tenho uma nova visão. À medida que eu vou mudando, eu vou vendo aquilo que Deus está fazendo. Eu vejo cada vida, cada sonho, cada pessoa, cada projeto, cada transformação, cada milagre, cada movimentação dos céus. E às vezes Deus precisa nos mudar de ambiente para dizer: ei, da onde você está, você não está enxergando aquilo que eu quero fazer. Deus constantemente nos sacode e fala: ei, sobe mais um degrau. Às vezes a gente está aqui e o Senhor está falando: ei, sobe mais um degrau, agora você vai ver melhor. Sobe mais um degrau que você vai ver melhor. Sobe mais um degrau nessa noite. Deus está te chamando nessa noite para subir um degrau espiritual. Deus está dizendo: é Deus que remove, é Deus que muda, é Deus que nos tira do lugar, é Deus que cura a cegueira, é Deus que faz milagre. E às vezes isso só acontece quando Jesus nos pega pela mão. Você já viu aquele ditado: tem gente que parece burro empacado? Tem gente que está na igreja, mas não se permite ser igreja. Por isso que o texto diz que estavam no meio de nós, mas nunca foram um dos nossos. Porque você pode até estar num ambiente de milagre, mas não fazer parte do milagre daquilo que Deus está fazendo. Não há nada pior do que estar num ambiente onde Deus está movendo e você não está enxergando, não está percebendo a movimentação dos céus. Pastor, por que isso acontece? Porque às vezes, ao invés de olhar para o Deus que faz milagre, nós estamos olhando para o homem que Deus está usando para operar o milagre. Vocês estão comigo? Ao invés de olhar para um Deus que opera milagre, a gente está olhando para o homem que opera milagre, para o homem que Deus usa. E aí sabe o que acontece? Toda vez que você tirar os olhos de Jesus e olhar para o homem, você vai se perder na caminhada. Pastor, mas minha vida não anda. Pastor, mas minha vida está travada. Ei, para de olhar para o homem e olha para Jesus. Porque Ele é quem faz o milagre. Ele é quem vai te pegar pela mão. E às vezes parece que a gente está na mesma situação dos discípulos. Quando falamos de maturidade cristã. Maturidade cristã não fala do tempo de conversão, embora também faça parte. Mas maturidade cristã fala da nossa capacidade de passar por tribulações, por passar por ambientes que nos provam a nossa fé, que nos faz às vezes ficar cansado. Mas também entender que mesmo cansado eu continuo olhando para Deus. Mesmo que eu ainda não esteja enxergando claramente, eu continuo falando: Jesus, eu vejo, está embaçado, mas eu continuo confiando no Senhor. A nossa vida é um processo. Confesso para você que se Jesus tivesse falado comigo que depois que eu saísse daqui, todas as dificuldades e as provas que eu enfrentaria, eu tinha falado: Jesus, faz isso não, senhor. Tá bom demais aqui. Eu estou confortável demais aqui.
está tranquilo, está acontecendo. Talvez nessa noite você está aí, pastor, mas a minha vida está boa, está tudo bem. E Jesus está dizendo: filho, eu vou te pegar pela mão, eu vou te tirar da zona de conforto. Nessa noite eu te trouxe aqui para te dizer: esse lugar não te cabe mais. Eu quero caminhar com você num ambiente novo. Uma das características desse milagre é que ele carrega tons de exclusividade. De todos os 35 milagres que é relatado que Jesus realizou, somente esse, ele é operado em 2 momentos, em 2 fases. Não que Jesus não fosse capaz de realizar em apenas um toque, ou talvez instantaneamente, mas talvez Jesus queria dar um tom de exclusividade. Pastor, meu milagre está demorando. Às vezes é só o Senhor dando um tom de exclusividade para aquilo que Ele está fazendo sobre a sua vida. Olha para você ver, quando aquele homem chega até Jesus e fala assim: Jesus, a minha filha, ela está morta. O Senhor me acompanha? O Senhor vai comigo até a minha casa? E Jesus diz: eu vou. Jesus precisava ir na casa daquele homem. Jesus precisava ir na casa de Jairo. Vocês lembram quantos outros milagres que Jesus operou, a ponto de um centurião chegar nele e falar: ei, Jesus, tem um servo meu a quem eu tanto amo, que ele está enfermo. E Jesus fala: ei, me leva lá. E ele fala: Jesus, eu também sou homem de autoridade. Eu também entendo sobre autoridade. E eu, reconhecendo quem o Senhor é, não gasta ir lá, é só uma palavra sua, muda todo o ambiente. Se o Senhor declarar nessa noite, a enfermidade vai embora. Se o Senhor declarar nessa noite, o enfermo é curado. Jesus precisava ir naquela casa para curar? Jesus precisava operar o milagre de 2 vezes? Existem ambientes que o Senhor faz questão de estar. Existem ambientes que o Senhor fala: ei, nessa casa eu faço questão de visitar. Não libero uma palavra, eu vou pessoalmente, porque sou eu que tiro a morte. É Deus tragando, porque onde Jesus chega, a vida aparece. Aonde há escuridão agora, a luz. Porque quando Jesus chega, as trevas são dissipadas. Se a morte, agora ela se torna em vida. Jesus às vezes está caprichando naquilo que Ele está fazendo sobre a nossa vida. E você precisa crer que você vai ser coisas do céu acontecendo na sua vida. Você vai ver o que nunca viu, você vai ouvir o que nunca ouviu, porque o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou pedimos. É Ele que opera. Não está demorando, é só Jesus caprichando. Não está demorando, é só Jesus operando nos mínimos detalhes. Talvez nessa noite você entrou aqui com a mente pensativa em algo, e Jesus está dizendo: filho, só aguardar, eu estou fazendo sobre a sua vida. Jesus, Ele é especialista em nos confundir. Pastor, explica. Eu não sei você, mas toda vez que eu olho ou eu tenho uma demanda, uma causa, uma situação, eu crio uma expectativa no meu coração que Jesus fará de uma forma. E Jesus, Ele é especialista para fazer de uma forma que eu não pensei.
para falar: ei, sabe essa forma que você não pensou? Farei para mostrar que sou eu que faço. Curarei para mostrar que eu sou o Deus que tem poder sobre a enfermidade. Sabe aquela enfermidade que tentou te matar? Sabe aquela enfermidade que tentou tirar a sua vida? Quem está recebendo essa palavra? Deus está dizendo: ei, sou eu que faço, é da forma que eu quero. O verso 23, ele fala dessa metodologia diferente que Deus move. A metodologia do céu. Diga comigo: do céu. Do céu são coisas que talvez não compreendemos, porque o próprio texto de Coríntios diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, mas o homem que está movido pela carne, ele não consegue discernir o ambiente. Por isso que o ambiente importa. Por isso que talvez pessoas no ambiente são curadas. Por isso que talvez outras no mesmo ambiente não conseguem perceber a nuvem manifestando. O verso 23 diz que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem. Diga comigo: cuspiu. Estranho, né? No texto de João, no capítulo 9, Jesus cospe no chão. São dois homens. No texto de Marcos, no capítulo 8, no verso 22, Jesus cura o cego de Betsaida. E o que nos dá a entender é que o cego de Betsaida, ele não era um cego de nascença. Porque quando o processo do milagre dele começa a acontecer, ele mesmo diz: olha, eu vejo homens como árvores. Só poderia discernir uma árvore alguém que um dia já... Vocês estão comigo? Diga, alguém que já viu uma árvore. Só que no texto de João, no capítulo 9, conta a história de um outro cego. Mas agora a Bíblia deixa claro que não era um cego comum, era um cego de nascença. São dois homens, são duas enfermidades, ou melhor, a mesma enfermidade. Mas o interessante é que Jesus usa métodos diferentes para curar as mesmas enfermidades. Diga comigo: para cada pessoa, um tipo de milagre. Fica comigo, não sai desse ambiente, eu quero liberar algo ainda para vocês. Isso começa a nos explicar algumas coisas. Tem um ditado que fala que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas talvez nós poderíamos dizer nessa noite que nem todo pau que dá em Chico serve para Francisco. Que não é porque deu certo lá que vai dar certo aqui. Não é porque Deus está fazendo na vida do seu irmão de uma forma que Ele vai fazer na sua vida da mesma forma. Pastor, mas o meu problema é o mesmo do meu irmão. Mas o Deus que é o mesmo nosso opera de formas diferentes para mostrar que é Ele que faz. É interessante que naquele cenário, cuspir no chão, naquela época era um sinal de rejeição, era um sinal de repúdio. Era comum os mais religiosos, os mais fariseus, ao passar perto de pessoas que eram rejeitadas por alguma enfermidade, ou por algum pecado, ou por a forma que viviam a vida, os mais religiosos, por se sentir maior do que eles, cuspiam para te dizer: eu te rejeito. Vocês estão comigo? Era uma forma de dizer: você é repudiado, eu tenho nojo de você. E as pessoas com enfermidade, com os pendentes, era comum quando os fariseus, as pessoas passavam, então eles cuspiam para dizer: eu te rejeito. Cuspiam no chão para declarar: ei,
eu rejeito você. Agora diga comigo, cuspe no olho. Não, com voz de profeta, diga, cuspe no olho, cuspe no chão, cuspe no olho, cuspe no chão. Pode ter um som nessa bateria, cuspe no olho. De grave, de grave, de grave. Cuspe no olho, cuspe no chão. Pastor, não estou entendendo. Explica melhor. No cego de João, no capítulo 9, Jesus diz que Jesus cospe no chão. E depois que Jesus cospe no chão, Jesus faz lodo ou faz barro, passa nos olhos do cego do capítulo 9 e fala: ei, vai lá se lavar no tanque de Siloé. Jesus estava dizendo, ao cuspir no chão, toda rejeição lançada sobre a sua vida, eu pego ela nessa noite e transformo em cura. Tudo que foi lançado, toda palavra contrária, toda rejeição, tudo aquilo que lançaram sobre a sua vida, nessa noite nós declaramos: Jesus, 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 Rei dos reis e Senhor dos senhores, e está passando neste lugar e está trazendo cura. Há uma unção nesse ambiente, há uma unção. Vocês me dão mais um tempinho? Deixa eu acabar. Está na metade. Jesus, ele faz do lodo barro, para dizer que do barro o homem saiu perfeito, e quando Jesus toca no barro se torna perfeito. O toque de Jesus traz cura. O toque de Jesus traz perfeição. Jesus, ele tem seus métodos, seus segredos, e nem tudo precisa ser explicado. Pastor, e por que em um cego ele cospe no chão? E por que Jesus em outro cego ele cospe no olho? Eu me pergunto. Ao ler a palavra de Deus, eu fico me questionando e falando: Senhor, me fala aquilo que não está escrito. Me fala aquilo que talvez com a minha capacidade eu não posso entender. E aí a gente vai estudar. E nós entendemos que no Talmud, o Talmud, ele é um livro que traz referência da cultura judaica. É como se fosse o livro de usos e costumes. Para nós que moramos em Angola, é muito comum nós entendemos que cada povo tem uma cultura, que cada etnia tem uma forma e uma ótica de ver a vida. E naquele tempo existiam algumas crenças. E no Talmud ele trata o cuspe com duas referências. São duas referências para o cuspe. Quando você vai pesquisar na cultura judaica, existe duas referências. Uma é essa que nós acabamos de dizer: quando cospe, eu rejeito. Quando cospe, eu declaro que não é aprovado. Mas existe mais uma, que diz assim no Talmud de Evermina, na página 253. A saliva de um filho primogênito tinha poderes curativos. Por isso era recomendado que quando houvesse alguém enfermo na família, que o primogênito, diga comigo, primogênito, pegasse o seu cuspe e passasse nos demais familiares. Você precisa pegar essa revelação, você precisa entender o que Jesus está fazendo aqui. Quando Jesus cospe no olho do cego, Ele está dizendo: eu sou o unigênito, eu sou o primeiro, mas agora está havendo uma transição no mundo espiritual. Eu passo
de unigênito para primogênito. Agora Jesus, o Filho de Deus, o primeiro e o único, está passando no irmão e dizendo: eu sou o primeiro filho, eu sou o primeiro filho, mas vocês são filhos também. O Talmud diz que a saliva do filho primogênito era passado nos demais familiares para que eles fossem curados. Jesus estava dizendo: existe uma transição acontecendo no mundo espiritual. Jesus estava dizendo: ei, vocês não estão entendendo, porque eu sou o único filho de Deus, o unigênito. Mas agora eu quero convidar vocês, porque no livro de João diz: todo quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Está acontecendo uma transição naquele milagre. Aquele milagre, ele é uma seta profética. Aquele milagre apontava para um Jesus ressurreto. Aquele milagre apontava para o Jesus que estaria nos englobando, nos convidando agora para fazer parte de algo muito maior. Deixa eu te dizer algo. O irmão mais velho, ele está cuidando de todas as coisas. O irmão mais velho nessa noite está dizendo: eu curo a sua enfermidade. Sou eu que movo sobre a sua vida. Eu estou fazendo, eu estou curando. Agora, pode recuperar a visão, sim ou não? Podemos recuperar a visão? Isso é uma boa notícia. Mesmo que a visão ainda esteja perdida, ela pode ser recuperada. O cego de Betsaida, ele tinha esperança em Jesus Cristo pudesse restaurar a sua visão. Mas para isso Jesus precisava remover ele daquele lugar. Gente, eu vou falar. Talvez o problema da sua cegueira é o ambiente que você está. Talvez o ambiente da sua cegueira são as rodas que você se assenta. São as conversas que você está tendo. Talvez o motivo da sua cegueira é porque você cedeu os seus ouvidos. Pastor, mas eu não falo, mas você ouve. E só ouve quem dá ouvidos para ouvir o que não deve. Para de escutar aquilo que o irmão diz e começa a escutar os céus bradando nessa noite. Começa a escutar os milagres do céu. O problema da sua cegueira não é físico, é questão de ambiente. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o ambiente ao qual nós estamos inseridos, ele faz e faz muita diferença. A ponto de Jesus curar aquele homem da cegueira e dizer: ei, não volte mais para aquele lugar, não volte mais para aquele ambiente. Jesus estava fazendo algo. E eu encerro nessa noite. Sabedoria não é apenas saber para onde você deve ir, mas é não se esquecer da onde que Jesus te tirou, filho. Não esqueça da onde Jesus te tirou. Uma coisa é estar na aldeia porque era cego. Outra coisa totalmente diferente é querer permanecer na aldeia depois que você foi curado. É querer estar em ambientes onde você já não faz parte mais. É estar sentado em rodas onde não te convém mais. Tenha sabedoria para não voltar da onde que Jesus te tirou. E se foi Deus que tirou, Ele te sustenta.
E se Deus te tirou, você vai prosperar, você não vai definhar. E se foi Deus que tirou, você vai contar milagres. Fique de pé para que a gente encerre.